Na aula de número 9, nós vamos aprender a aplicar uma rótula na nossa estrutura. Mas primeiro aqui, vamos relembrar como que a gente faz para copiar elementos, né? Eu vou querer, por exemplo, copiar aqui essa parte aqui, essa viga e esse pilar, e fazer uma cópia, trazer ele para cá, para ampliar aqui esse pórtico. Como que faz? A gente tem que clicar nesse botão aqui, Transform. A gente vem, tem que deixar marcado o Enable Transform. Eu vou deixar o original, tá? Porque eu vou mover, tá? Se eu simplesmente mover, eu vou tirar daqui e colocar em outro lugar. Eu tenho que mover, mas deixar o original, ok? Eu vou mover e deixar uma cópia, vou ter dois. Aí sim eu vou copiar. Bom, feito isso, basta eu clicar aqui no ponto de referência, tá? E vou levar para onde que eu quero essa estrutura, onde eu quero que essa estrutura vá. Eu quero que ela vá para cá, ó. Pronto. Copiei aqui essa viga, esse pilar e joguei aqui para o lado. Tá certo? Agora eu ampliei o meu pórtico. Era um pórtico de apenas um vão, agora tem dois vãos, tá certo? Então aqui a gente refrescou a memória como que a gente faz para copiar uma estrutura no F-Tool. Vamos ver agora como criar uma rótula. Preste bastante atenção, porque isso é muito difícil e complicado, tá? Primeira coisa, a gente seleciona o nó, que a gente quer que vire uma rótula. A gente vem nesse botãozinho aqui, escolhe essa opção aqui da rótula, tá? Articular todos os membros nesse nó, certo? A gente vai clicar aqui, ó, aplicar a definição aqui, a vinculação no nó selecionado. Clicou aqui, pronto. Aplicou a rótula no ponto que estava selecionado. Só isso. E se eu quiser tirar a rótula, seleciono o nó. Agora você vai utilizar essa opção aqui, parecendo um pé de galinha, ó. Aqui é rotulado, aqui é sem rótulo, tá? E clica no botão para aplicar, voltou a ser um nó rígido, tá certo? Tem uma outra situação, uma situação intermediária que é um pouco complexa, mas assim, é um pouquinho mais difícil, um pouquinho menos fácil. Mas é difícil, na verdade, de ocorrer lá na prática, mas vamos ver como é que a gente faria, né? Eu poderia ter, por exemplo, o pilar rotulado e a viga rígida, tá? Eu só colocaria a rótula na parte aqui do nó referente ao pilar. Na parte referente às vigas não teria rótula. Como seria isso? Eu teria que clicar nessa opção aqui e voilá. O meu pilar está rotulado, mas a viga não. Tá, mas vamos pensar. Eu tenho aqui duas opções, né? Eu tenho essa opção aqui com a rótula no lado esquerdo, né? A rótula no início da barra. E aqui eu tenho a opção com a rótula no final da barra. Como que eu faço para saber se eu quero usar essa ou essa opção, tá? O que aconteceria aqui se eu tivesse optado por essa alternativa aqui, ó? Eu teria rotulado o nó de baixo do pilar, tá? Aqui, optando por essa opção aqui, eu rotulei o nó de cima. Então, qual que é a diferença entre um e outro? Para você entender a diferença, você tem que se lembrar como que eu fiz para lançar essa barra desse pilar. Eu cliquei primeiro nesse ponto e depois nesse. Então, esse aqui foi o nó inicial do meu pilar e esse aqui o nó final. Quando eu seleciono essa opção aqui, ele vai rotular o nó inicial e deixar rígido o nó final. Ou seja, rotula, esse aqui é o nó inicial, vai ficar rotulado. Esse aqui o nó final vai ficar rígido. Se eu quisesse o contrário, o nó inicial rígido e o final rotulado, eu optaria pela segunda opção, tá certo? Então essa aqui é a diferença entre um e outro. Esse aqui rotula o nó inicial, esse aqui rotula o nó final, tá? E para você saber qual é o nó inicial e o final, o nó inicial é o que você utilizou, você clicou primeiro na hora de lançar a barra, e o nó final é o outro. Mas eu não lembro qual foi o primeiro nó que eu usei. Tem um jeito, ó, Display Member Orientation, e vai mostrar a orientação do membro. Então essa barra aqui, por exemplo, ela está vindo aqui, ó, de cima para baixo, quer dizer que ele foi lançado primeiro em cima e depois embaixo. Então o nó inicial é esse e o nó final é esse de cá, tá certo? Para tirar a setinha, só desmarcar Member Orientation. Então assim que a gente lança rótula só em uma parte do nó, né? Só em um dos elementos do nó. Aqui a gente tem outras opções, né? Eu poderia rotular tanto o nó inicial quanto o final, né? E eu poderia deixar engastado o nó inicial e o final, tá certo? Então foi isso aqui para a aula de hoje, te vejo na próxima. Tchau!